Vou falar pra vocês sobre a batalha. Não, pera aí. Nós está começando mais um episódio aqui do Pod Judeu. Primeiro episódio, entrevistando aqui o Giovanni. Dá um oi, Giovanni, pra nós. Bom dia. É ele aí, junto com o Vitinho e o Otto. Então, gente, o que vocês querem saber? Seguinte, cara, o que tu acha sobre a Segunda Guerra Mundial, mano? Que você falou lá, mano. Segunda Guerra Mundial? Você dá uma crítica no Monark, por que não pode? Cara, é porque humano é humano, né, mano? Tem que tratar humano e humano. Sim. Não pode chegar num cara, pô, você não acredita na mesma coisa que eu, você vai morrer. Não pode chegar assim, tá ligado? Diferenciação de sexualidade, cor também. Não importa quem que ela é, tá ligado? Tipo assim, ela tem que ser ela. Ninguém pode interferir. Exato. Tipo, enquanto o cara pensar que nem humano e agir como humano, é humano. Sim. Porque todos temos os mesmos órgãos. Sim. sangue, Não, né? a gente é todo mundo igual, né? Tipo assim, carne e osso, tamanho de tal. baixo. Sim, mas, tipo assim, eu devo concordar que as estratégias usadas pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial foram, de fato, muito eficazes. Mas eficaz no que? Você diz estratégia? Sobre o quê? Estratégias como dominação de países, essas coisas. Você diz Sim. tecnologia? Tecnologia Tecnologia, também. eles avançaram demais, né? Os alemães na Segunda Guerra Mundial fizeram o maior navio europeu, o Bismarck. Aham. E ele foi afundado graças a toda a marinha britânica. Puta que Usar pariu. toda Mentira. Pra afundar o navio. Mentira. É sério. Mas o bicho era o quê? Blindado? Com titânio? Ele era muito blindado, tipo, acho que uns 200 a 300 milímetros de blindagem, aço puro, e os canhões deles chegavam a, tipo, a 1 milímetro, o canhão, tipo, a bala. Chegava a uns 200 a 300 milímetros de bala. Tecnicamente, um corpo humano. Ô, louco. Você sabe muito de navio, né, cara? Sei. O que você pode abordar esse conteúdo com a gente? Cara, que navios de guerra, eles ficaram um pouco mais Nutella, digamos assim, né? Por que você acha? Por causa da limitação do governo? Porque, tipo, na época da Segunda Guerra Mundial, não tinha limitação. Depois da Primeira Guerra Mundial, fizeram o Tratado de Washington. Que se tratava de um tratado que um exército em si, no caso a Alemanha e os outros exércitos focados na Primeira Guerra Mundial, não podiam exceder um número de tropas, ou seja, tipo, vamos colocar aqui, não podiam passar de 20 mil tropas, não podiam passar mais de 5 navios de guerra, não podiam ter mais de 3 blindados, algo assim. Isso de um país inteiro. Mas você acha que é mais estratégia dos outros países pra combater contra eles? Cara, Pra ele ficar limitando o outro? Vamos colocar aqui uma estratégia usada pelos americanos, a Fortaleza Aérea, que era literalmente uns bombardeiros B-17, que eles ficavam voando em direção, vamos colocar aqui uma cidade, Berlim. É um podcast, não entrevista. A cidade de Acabou, Berlim, guys, acabou. Tem um primeiro gravador aqui. a cidade de Berlim, pra quem não sabe, tecnicamente a capital da Alemanha. Sim. Ou seja, para um bombardeiro acontecer na capital, e a gente está falando da Segunda Guerra Mundial, a capital era muito defendida, tanto na questão aérea e tudo mais, graças à Luftwaffe, que era o departamento aéreo das forças aéreas da Alemanha, a Luftwaffe. Perdão interromper, mas o que você sabe também da parte aérea? Da parte aérea? Bom, na Segunda Guerra Mundial eu sou também especializado um pouco na parte aérea. Ou seja, eu sei diferenciar um avião do outro, como o Spitfire, Tu acha muito... Messerschmitt, o Você acha F-109. que tinha que ter limitação pra aeronave dos russos? Porque, tipo assim, tem um bagulho que é, tipo, todo quadradão assim, mas que vai muito rápido. Vai, tipo assim, mais que a velocidade da luz. Tipo assim, você acha que tinha que ter limitação pra isso? Sim. Posso fazer uma É que os russos, tipo Segundo, por favor. nos russos, eles faziam projetos muito loucos também. Eles eram que nem os alemães. Que nem os alemães no projeto Z, tecnicamente, que era, que nem eu falei pra vocês, o protocolo de encoraçados que passavam mais de 300 metros de comprimento, um encoraçado só, um navio com mais de 300 metros. Só que os russos, eles trabalhavam na questão aérea também. Claro que com outros projetos, como o Vladivostok, que era um navio de guerra enorme. Geralmente os russos eles eram mais quantidade do que qualidade, né? Sim, o Exército Vermelho, os comunistas, os soviéticos, eles trabalhavam mais na quantidade, graças ao tamanho do seu país. Os russos mesmo fizeram um próprio projeto, desenvolviam seus próprios aviões aéreos, tudo mais. Aviões aéreos, boa, né? Foi bom. Os aviões, eles desenvolviam os próprios dele. Tipo, alguns aviões soviéticos estão voando até hoje. Como... no Brasil tem isso também, né? Exato. Tem muito avião antigo. Cara, tipo, um avião soviético que tá voando até hoje. Um avião que ele literalmente tem 3 motores a jato, só que na parte da cauda. Ele não tem na frente, ou seja, tipo, tá a estrutura do avião e tem tipo meio que 2 asas na cauda. Só que as asas na cauda
não são as asas da cauda estão mais para trás. Aquelas asas ali são as turbinas do avião, ou seja, o avião é todo impulsionado pela parte de trás. Esse era um projeto A soviético. questão da Segunda Guerra Mundial, os kamikazes, cara. Os kamikazes, bom, querendo ou não, os kamikazes foram desenvolvidos. Kamikaze foram era o treinados. quê? Era bomba? Era o... Os aviões suicidas. Os aviões Eu suicidas. não entendi isso aí. O cara ia perder uma quantidade de aeronave. Mas isso era por causa do legado Bushido do Japão. Era tipo assim, é que nem um samurai. O samurai, ele tem que Muita dar... honra. É a honra Enfia a dele. faca nele e Porque vai. se ele morrer pro inimigo, é tecnicamente a perda da honra do país. Ou seja, Sim. tipo, é pela honra do imperador, não é a honra dele. Ah, vamos supor, sei lá, ele tá dando a alma dele pro inimigo. mas ele Em vez tinha um dele avião sacrificar Não, tá ligado? Eles pegam a espada assim, dá pro inimigo, ele dá uma seria- tacada no sim, peito e seria coloca na ver- Não, é pra ele seria ser morto verídico pelas coisas. que os Não, pô. japoneses, os aviões kamikazes japoneses, os japoneses levavam katanas a bordo com eles. Existiam sim aviões especializados em kamikaze, mas todo avião que estava na posse dos japoneses poderiam ser usados como kamikaze. Ou seja, um bombardeiro poderia ser Qualquer kamikaze. um pode ser, na real. Exato. Qualquer avião. Só que depende da potência. Os mais conhecidos eram Temos como exemplo do era o Mitsubishi Zero, que era um clássico, né? O avião todo branco com apenas aquelas detalhes em vermelho, alguns detalhes em azul, outros em amarelo, mas eram esses os mais utilizados. Mas também, perto do final da guerra, quando foi desenvolvido o motor a jato, os japoneses desenvolveram uma espécie de míssil guiado, onde esse míssil ficava dentro, não dentro, mas na parte exterior, mas ligado ao bombardeiro japonês, que quando eles subiam dentro desse jato, eles largavam e selavam, tipo, o piloto ali no cockpit. Ou seja, o piloto não podia sair a não ser por fora. Ou seja, ativando aquilo, era um míssil com uma pessoa dentro. Sei. E ele guiava o míssil pra, né, acertar o alvo. Nessa época o mar era fundo? Muito comum, muito comum. Você sabe qual modelo era utilizado no segundo? Os kamikazes. Os kamikazes, bom, geralmente era mais os Mitsubishi mesmo, os aviões Mitsubishi. Como o Mitsubishi Zero, o AE-86, algo assim, Sim. que eu não sei dizer qual que era especificamente, mas era o N5. Era aquele avião verde, clássico também, do Japão, mas eram eles mais utilizados. E eles carregavam katanas dentro, por causa de o piloto cair em uma área que teriam inimigos e o piloto sobrevivesse, ele poderia sacar a katana dele pra cima. Voltando aqui, tá ligado? Voltando do episódio 1, que é a parte 2, tá ligado? Do Pode Cria, junto com o Otto. Tá comendo, né? Aô. Bonitinho. E tem o Giovanni, né, cara? A gente na primeira parte a gente nem se apresentou, cara. Apresenta aí pra nós aí, cara. Bom, meu nome é Giovanni Feliciano, eu sou focado em debates tanto sociopolíticos como na questão militar, mais focado para aeronáutica. E eu vim aqui dialogar um pouco sobre isso com vocês. Da hora, da hora. Pode pá, então a gente tava continuando lá, a gente ia falar sobre honra, né? Que até o Vitinho comentou. É que na questão da honra mesmo, na questão japonesa. Na antiguidade, lá pelo período medieval, quando não se tratava de guerreiros e tudo mais, a questão era samurais, no Japão. Sim. E os japoneses tinham um legado que se você morresse para o seu inimigo, era desonroso. Ou seja, se você fosse pego como prisioneiro, o seu direito era se matar. Para você manter a honra do seu país. Você não podia... Se render aos outros. Exato. E o porquê que isso acontecia? Porque direto o imperador, ele sempre propusia, né? Ele falava pro pessoal coisas motivacionais. Querendo ou não, a vida dos japoneses naquela época era o imperador. Se o imperador mandasse, eles teriam que seguir. E esse foi tecnicamente o legado Bushido, que se tratava entre, se você for capturado, seu objetivo é se matar para manter a honra. E não é tipo só do imperador, era a honra do país, mais ou menos. Tinha outros códigos de honra também, não tinha? Sim, tinham vários. Uma questão, além da honra de você Calma se aí, matar... rapidinho. Esquecendo de falar, tem um novo aliado aqui com nós, é o Ian. Ô, prazer. Ele vai falar agora. escuta Então, ele. é o seguinte, além da questão de se matar, caso você fosse capturado pelos inimigos para você manter sua honra, um jeito de você morrer de forma honrosa era em batalha. Você na guerra, assim, você deveria, se você morresse em guerra, na batalha, você era honrado. Você sacrificava pelo seu país, né? Pelo seu...
pintavam, faziam esculturas. Tecnicamente você se tornava um símbolo no Japão. Tornasse um herói do país. Um herói Uma de coisa guerra. também que eu acho que os imperadores escolhiam os seus melhores guerreiros antes de começar as guerras. Um bom Para- exemplo desse negócio de honra do Japão é sobre uma das operações navais minha favorita. Uhum. Segunda Guerra Mundial, Operação Tengo. O que é essa operação? Pelo que vocês sabem, né, eu já dialoguei, mas como a gente tá falando aqui de um podcast, o pessoal não sabe muito sobre isso. Mas a Marinha Imperial Japonesa era a principal potência militar no Pacífico. Ou seja, no Oceano Pacífico eles eram os primeiros. E por que disso? Porque graças ao legado Bushido e graças aos legados samurais, os japoneses acreditavam que eles não precisavam ficar em guerra. Eles só precisavam de um ataque decisivo. Um único ataque que decidiria o rumo da guerra inteira. Ou seja, a Operação Tengo, ela foi focada em dois aspectos. O porquê desse legado de uma única operação para ser um ataque decisivo. Foram construídos 3 navios irmãos: Yamato, Musashi e Shinano. Esses 3 nomes estão marcados na história naval, porque foram os 3 encoraçados os maiores do mundo. Literalmente os maiores do mundo. O Musashi e o Yamato, eles tinham um calibre de 460 milímetros. Quanto que isso aí dá, velho? Oi? Quanto que isso aí dá? Isso tecnicamente é muito mais, né, de um corpo humano. Digamos assim, tipo, 4 metros. maior que o Ian. Pô, daí não é difícil, né, parceiro? Mas digamos que sim. Então, isso para as pessoas que a gente não tem meio que uma medida de tamanho exato, era mais ou menos essa estrutura aqui atrás, era muito maior. Tipo, não o calibre, né, o navio. Eles eram muito gigantes. E por que eles se destacavam? Porque eles eram as maiores armas do Japão. Tirando o fato que o Shinano ainda estava sendo construído na época. O Shinano se trata do quê? Era o maior porta-aviões da época. Porque ele era para ser outro encoraçado, só que se tornou um porta-aviões. Porque é aquele negócio, né? Não temos estrutura para construir um encoraçado, construímos um porta-aviões que é muito melhor assim nas questões, porque era um alvo muito estratégico. Porque o Japão ele era cheio dessas teorias. Mas sobre a Operação Tengo, ela é uma das operações favoritas minhas porque era uma operação que para algumas pessoas não fazia sentido. Tipo, pra vocês que não fazem sentido, tipo, essa operação em si não faz sentido pra vocês. Que era uma operação suicida. Pô, literalmente lançaram o maior encoraçado do mundo num ataque suicida. Por quê? Honra, né, velho? Exato. Porque os japoneses pensaram, ok, a gente deve ir pra esse lugar, que era, eu acredito que era uma ilha nas Filipinas, que eles precisavam atacar. E os japoneses mandaram o Yamato. Só que ele já foi carregado com combustível só pra uma viagem, ou seja, só era de ida. Não precisava voltar. Ou seja, se ele sobrevivesse, significa que ele era um navio que de fato era necessário, o que era impossível. Já que o Yamato, nessa operação suicida Tengo, ele enfrentou o esquadrão 56 da Marinha dos Estados Unidos, que era um esquadrão focado em, eu acredito que 10 a 5 porta-aviões. Então eles não tinham o alcance necessário, já que um porta-aviões, né, tem aviões. Ou seja, o alcance necessário não era o suficiente. Um porta-aviões, pra quem não sabe, né, meio que uma cidade sobre o mar, onde tem vários aviões e tudo mais, mais ou menos uns 200 a 300 aeronaves dentro de um porta-aviões na Segunda Guerra. E consiste em bombardeiros de mergulho, no caso, pra vocês Torpedo, que não... né? Exato, os aviões torpedeiros e os bombardeiros de mergulho. Pra vocês que não são especializados, o bombardeiro de mergulho é literalmente aqueles aviões que desciam pra bombardear. Isso era um bombardeiro de Sei. mergulho. Mas ele se Porque- matava? Não. Ele só, tipo assim, sei lá, eu tô no ar, daí... Eles desciam e subiam. Tá ligado? Mas os japoneses, eles, como eu falei, né, os Bushido, eles pensavam nisso. Se eles não conseguissem subir de volta, eles se matavam ali mesmo. Parece que começou a chover, né, gente? Acho que vai ter que ir cobertura, hein, velho. Pô, vamos comer um pouquinho, né, mano? Bora. Mas os japoneses eram loucos. E propriamente dizendo sobre isso, era um dos meus projetos favoritos da Segunda Guerra Mundial.
o I-400 submarino. Pra vocês que não entendem, acredito que vocês sabem que é um submarino. Mas agora, por que o I-400 é diferente de um submarino? Porque o I-400 era um submarino porta-aviões. Como assim? Ele ficava na água, daí quando precisava de um pouso, ele subia. Sim, ele era enorme. Ele literalmente- literalmente e liberava os aviões pra batalha. Sim, Ah, tipo aquele lá do GTA V, maior. Já viu? maior, muito maior. Puta merda. Você é louco. O Não. GTA V tem o Não, tamanho não, da não. praia do GTA? Não, você tá falando do outro. Mas o I-400, ele era uma estrutura de um navio comum, um submarino, mas era uma embarcação muito poderosa. Tipo, eu não tô nem brincando. O I-400, ele veio de um projeto que os japoneses já tinham feito, já. Porque eles já tinham meio que uma frota de submarinos porta-aviões. Eles já tinham uma frota. Só que por que o I-400 é diferente? Porque o I-400, ele era gigantesco, era o maior e ele era o único da classe. E ele poderia carregar 3 hidroaviões. Na época, os 3 hidroaviões mais utilizados na Marinha Imperial Japonesa. Que eram aviões de reconhecimento ou até mesmo caça, para ajudar. Bom, basicamente é isso sobre os porta-aviões e o japonês. Você falou bastante aí de avião, esses bagulho de navio e tal, mas... Nem falou de você, cara. Você gosta, velho, sem ser esses bagulho. Bom, eu sou especializado nesses assuntos, mas o que eu gosto mesmo é da questão estratégica. É isso que me define, porque tecnicamente eu sou não só focado em guerra. Não, Não gosto de nenhum jogo estratégico, tipo xadrez. não, o único jogo estratégico que eu jogo mesmo é o World of Warships. Uhum. Pelo nome você já deve imaginar, né? Ah, O mundo das aquele de batalhas navio, navais. né? É. Tô ligado, é da hora, é da Mas hora. por que eu só sou focado em navios? Por um único motivo. Eu acredito que é o que eu mais gosto, vamos dizer assim. Porque do mesmo jeito que um cara que joga Farm Simulator cuida de uma Mas você acha qual plantação... que é mais forte? O quê? Ah, tipo assim, você acha que é mais forte, sei lá, os soldados, tá ligado? Uhum. Vai em terreno e tal, ou a Força Aérea ou a Marinha? Qual Tipo que você assim, acha ó, mais o que eu forte? entendi que ele falou. Qual o foco é mais forte da guerra? É aeronáutico, náutico ou terrestre? Na questão... Sempre vai vencer a questão terrestre. Uhum. Por causa que, né? São Porque países. o foco é você pegar um terreno, né? Você pegar Mas Rio, aí você sei lá. entra em outra questão. Por que a Marinha e a Aeronáutica foram fundados? Ah, é só já pra pegar em mar, né, cara? Exato. Porque tem navio que, tipo assim, tá quilômetros de país, assim, e os Tecnicamente, cara taca. a teoria que eu tenho é que essas forças especiais, tecnicamente dizendo, foram fundadas para questão de reconhecimento. Como navios, para ver se não tem inimigo na sua área pelo Sei, mar, tô e ligado. aviões para ver se não tem inimigos pelo terreno ou até mesmo pelo ar. E foram por isso que eu acredito que eles foram fundados. Mas sabe a origem? O primeiro? O primeiro a construir, Pra ser, sei lá, pra ir pra guerra. aí pra guerra, acredito eu que o Império Prusso da Alemanha. Hoje em dia é a Alemanha. A Prússia era basicamente o Império Alemão. Ou seja, tipo, enquanto a gente tinha o Império Brasileiro, o pessoal lá tinha o seu próprio império. Naquela época não era o Império Prússio ainda, porque a Alemanha passou por várias transformações. Não tô nem brincando. Tinha a Prússia, a Alemanha nazista, a Alemanha e outros, e dentre outros. Se eu não me engano, eles nem eram um país, né? Uhum. Quer adorar? Tipo assim, um próprio exemplo disso é o próprio Portão de Berlim. Que é um portão que literalmente separa duas nações. Separava duas nações. Dentro da Alemanha tinha duas nações. Ou seja, esse portão separava. Você vê como que a Alemanha era tão pequena na época. A Alemanha é portadora de processão inteligente, né, cara? Sim. Tipo assim, eu acho que, se eu não me engano, Einstein não era da Alemanha, ou era? O Einstein? É, Ele era da Alemanha. da Alemanha. Tem Pelo que eu me lembro, era. Cara, um bagulho que eu acho ridículo, cara, esses caras que é de país, né? Porque, tipo assim, se eu não me engano, eu achava que que Einstein veio de, sei lá, da Finlândia, tá ligado? Se eu não me engano. Não, eu achava que era. Mas, tipo assim, sabe o Elon Musk? Uhum. Ele é da África do Sul, cara. Você olha pra cara dele, você acha que ele é da África do Sul, mano? Eu só vejo ele a cara de americano. O cara acostumado a ver negão. Não é verdade, cara. É tipo assim, é muito difícil, eu acho, que você achar alguém branco na África. Os caras têm até racismo às vezes com branco. Por causa da questão... gravitacional mesmo da Terra. Tipo, porque ali é uma área que tá muito propícia a pegar sol.
Então, geralmente, o pessoal lá nasce com mais melanina Cara. por causa da defesa. A defesa contra o sol? Defesa Melanina. do corpo, melanina. Mas ela não vai absorver mais? Tecnicamente absorve, mas é mais fácil de você, tipo, aguentar. Tipo, ele aguenta mais sol que eu. Sim. Por causa Tipo, da- eu tenho melanina. Você pode ficar com 60 anos e ficar com cara de velho. Eu com 60 vou ter cara de novo. Exato. Por causa que ele tem bastante melanina. Ah, os caras têm buff ainda, mano. Sim. Os caras são roubados, velho. Ah, mas aí se encaixa toda aquela questão, tipo, da geografia. Uhum. Porque hoje em dia o povo fala... Você sabia que a Alemanha é bem perto da Grã-Bretanha? Também não é. Muito perto, muito perto. A Alemanha é tipo do lado quase, basicamente, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tudo ali do lado. A Alemanha também é perto da Itália, da França, Perto dos arianos. tudo. Nossa, então ela, na época da guerra, ela Aquela podia dominar população tudo, lá cara. é Sim. ma A maioria. Alemanha dominou tudo isso. A Itália, a França, tudo mais. Um bom filme que explica sobre isso é Dunkerque, que tem na Netflix. É basicamente a invasão da Alemanha à França. Mano, tipo assim, era um bagulho que você não tá nem ligado, cara. Era uma guerra por... Vamos colocar aqui, tipo o Nordeste do Brasil. Sim, Não tem aquele monte de estado? tem. Era isso de país. Era enorme, cara. Pique Santa Catarina, de cidade. Cara, já assistiram Até o Último Homem? Sim. Ah, Já assistiu? Cara, eu já cheguei perto de assistir, eu só não assisti Cara, porque eu dormi na hora. É muito foda. Ah, tô ligado, da guerra lá? É. Ah, é bom demais. Mano, os caras zoam tudo ele. Ah, por que você não pegar arma? Por que você não pegar arma? No final o cara tá lá, mano, salvando geral, mano. O O cara, pega não, você arma, vê, mas você vê a não cara usa. de merda do cara de repente. Ah, é do soldado Fala Doss? dele. Isso. É esse tô mesmo. ligado. Mano, mas eu A vou falar história pra dele é você. muito foda, cara. É Tipo, muito foda, o cara é um deus, mano. O que aconteceu, eu me lembro dessa cena na sala que me aparentou saber que o pessoal agora sabe que eu sei de guerra. Que é o que? Envolvendo o Victor. Que eu me lembro que o professor de design tava falando sobre a Segunda Guerra Mundial, lá as marcas e tudo mais que, que os nazistas gostavam e criaram. Daí eu falei, a Porsche era da Alemanha nazista, foi criada pra ser, né, uma parte da Alemanha nazista. Daí o Victor falou, tá sabendo demais, moleque. Eu me lembro. O que acontece? A Porsche realmente, o dono da Porsche, o Ferdinand Porsche, ele criou um tanque de guerra alemão, que era o Panzermaus. Era o tanque alemão mais poderoso da guerra. Os caras Que, vêm fazer carro foi que tanque agora. sim, ele construiu um tanque, só que tecnicamente ele era o oficial de armas do Hitler. Ele criava as armas pro Hitler, basicamente. Ele tava lá do lado. Só que por que ele não... Nenhum do projeto deles é reconhecido hoje em dia? Porque os projetos deles foram cortados. Por causa da... Por causa Seria do peso, por causa também da acessibilidade e tudo mais. Porque a Alemanha não é igual à Rússia. Porque na Rússia, na Segunda Guerra Mundial, era tudo na questão ferroviária. Ou seja, Nossa, tipo, cara, colocavam um tanque em Cara, cima do trem e empurravam. Sim. Cara, a única imagem que eu tenho da Rússia... Tá ligado? É o frio. Não, eu também. Mas tá ligado o carpinteiro? Uhum. Com aquelas coisas lá, cara. Só isso que eu vi eles, tipo assim, eles vão pra guerra com uns escudos, sei lá, de madeira. No corpo, uns armadura. Onde você viu essa porra? Não sei, cara. É que tipo Os caras assim... da idade Os feudal. caras falavam, na época da Medieval. guerra os caras tinham caras trabalham muita no tempo. quantidade, só que não tinha nada de arma, de qualidade. Tudo uma Cara, merda. mas eu vou falar pra você, os soviéticos, né, a Rússia, eles tinham um exército poderosíssimo. Claro que tinha. Por causa que o povo pensa, mas era um país enorme, os caras não tem como defender um país daquele tamanho. Tinham. Os caras tinham estrutura pra defender aquele país E tranquilo. uma clima coisa também que ainda foi, ajudou. acho que foi Napoleão que tentou invadir a Rússia, não lembro quem que foi. Eu tô ligado no que Acho você que vai falar, só não lembro quem. não lembro quem, eu acho que foi acho que- Napoleão, posso estar falando coisa errada, Amém. que acho que tentou invadir a Rússia e não foi preparado pro frio. Exato, Eles morreram. tinham totalmente Ah, a já ouvi- Achei essa força, porra muito eles Não, tinham é, totalmente força bélica, foi a- mas ele não Não, a estava Alemanha preparado não foi, pro inverno, pro inverno, Não. o inverno rigoroso Não, foi a da Alemanha. Rússia. Não foi o coisa que fez. Acho que Foi foi a Alemanha. Foi a Alemanha Foi a também. Alemanha. Foi a Alemanha também. Mas a questão é que o que? A Alemanha, eles falaram, beleza? Eles fizeram. Olha como que Hitler era um cuzão. Ele fez um tratado com Stalin de não invasão e não ataque. Com Ou seja, Stalin. Ah, Com o Stalin. que otário. Ou seja, eu não vou atacar você e você não me ataca, e você não me invade e eu não te invado. A Rússia é comunista, né? É. Daí o que aconteceu? Graças a esse tratado, todo mundo que, tipo assim, é uma coisa que vocês não sabem, eu acredito que vocês não sabem, mas aconteceu. Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, Inglaterra
enfim, os aliados eram tudo aliado dos soviéticos também. Os soviéticos faziam parte desses aliados. Só que ele se converteu e nisso deu início à Guerra Fria e tudo mais, mas isso não vem. O que acontece é o seguinte, o Stalin ele fez esse tratado e falou, beleza, eles não vão me invadir. Hitler foi lá e invadiu. Só que invadiu no inverno. Ele não foi preparado. Cara, tinha lama. Daí começou o inverno. Cara, naquela batalha Hitler perdeu. Tipo assim, acredito eu que entraram poucas vezes em confrontos com os russos. Porque Hitler perdeu, tipo assim, 1/3 dos blindados dele, graças à lama. Porque ficava lá, a lama entrava no motor, parava de funcionar. Não tinha mais. Daí a neve que veio congelou o óleo. Sem óleo, sem gasolina, sem nada, acabou. Ele ia perder bastante tropa também por causa do... Vamos ver. E aí é que tá, sem gasolina, sem óleo, sem nada, como é que chega a comida? Então. Aí os soldados passavam fome e morriam de frio. Tem até um curta, eu chamo de curta porque não é um curta, mas era uma filmagem que fizeram na Segunda Guerra Mundial, dos russos olhando assim, passando por uma daquelas partes da invasão alemã. Um monte de corpo assim, ó, jogado assim na neve, assim, um caindo assim, porque o povo morreu de frio, morreu doente. Eu acho que também eles poderiam perder armamento de longa distância, como a sniper, né? Sim. Porque poderia embaçar o scope. Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Finlândia se destacou por causa disso. Porque a Finlândia é um país que está acostumado com frio. E neles deram a origem a uma das lendas da Finlândia, o Morte Branca. Tô ligado. Acho que eu já falei. O finlandês com a maior mira do mundo. Sem Um scope. cara branco. É tipo que nem o Vitinho, tá? Só com a Sem com a scope. máscara branca. Mano. Sem scope? Sem scope. Sem scope, ele não Scope, tinha. por causa do frio. Ele odiava usar a mira com Mas scope. ele pegava coisa de longe? Pegava, ele tinha aquelas longe que- carabinas. Ah, mas acho que aqui, dessa distância... Não, ele ficava nossa, tipo acho que naquela maior ainda. floresta. Acho que maior o ainda. cara tinha visão de Deus, então. Né? Sim, ele era o melhor atirador do mundo e o melhor atirador finlandês. Eu acho que ele Por parou conta de ser porque... finlandês, ele se escondia muito na neve, né? Sim, ele colocava uma máscara branca, colocava um sobretudo branco, luva branca, só a carabina dele que ficava... Eu acho que ele parou no causa de combate, que ele levou um tiro na cara. É porque uma granada, eu não sei se foi alemã granada? ou soviética, mas uma granada explodiu perto dele e é ele uma perdeu granada. metade do rosto. Eu achei que era um os tiro. estilhaços. Daí ele perdeu metade do tiro, mas ele não parou. Ele Não? continuou, tipo, fazendo algumas competições, eu acho que lutou algumas vezes também, mesmo com a cara toda esbagaçada. E depois ele só se aposentou porque ele quis, tá ligado? Eu quero parar, parei. E ele morreu solteiro. também- Ele morreu solteiro e virgem. Maluco virgão, esse aí é o jeito que Deus gosta. né? Mas é o protejado. Não aceita ser perdedor, né? Defendeu o país dele e ainda não foi pecador. Mano, Pô, esse cara é foda. o cara era uma das lendas, Morreu mano. virgem, ele não perdeu em nenhum momento da vida dele, ganhou... Desde o nascimento o cara só saiu ganhando. É que, tipo, peraí, Não, só. É por causa da questão da Finlândia mesmo. Como eu falei, o pessoal já tá acostumado com o frio. E com o frio vem o quê? Ursos polares. Ou na maioria das vezes, ursos, lobos, raposas e tudo mais. Então o pessoal já nascia naquela região sabendo, eu vou ter que defender. Sabe Eu quero uma carabina. E defendia, tá ligado? Por isso que ele virou um dos melhores atiradores. Ele era excelente na caça. O pai dele se orgulhava por causa que ele conseguia matar seres a mais de 100 metros de distância. Depois de chegar a 100 metros pra pegar o bicho tá lá, sumiu. É. O cara mata o bicho, tá ligado? Cadê o bicho? Ô, uma caminhada pra achar o bicho. Até o cara chegar lá, a neve cobriu o corpo. Então. O que você ia falar? Não, disso? então, aquele negócio lá, tipo assim, geralmente a pessoa que tem a pele preta, ela é mais pra proteger o sol e, tipo assim, as pessoas que ficam na neve, elas são branca por causa, elas têm mais resistência ao frio. É, isso aí que eu ia falar dos arianos. Essa parte aí. Você vê que as pessoas são meio que quase albinas. Cara, Sim, eu... mas tipo assim, é mais pra resistência essa cor da pele? Cara, é que tipo assim, a cor da pele mesmo, é que nem eu falei pra vocês, uma questão geográfica. Mas também vem com várias vantagens. Nós que somos tecnicamente brancos, eu sou pardo. Mas tipo, uma pessoa branca mesmo, sem defesa alguma, tá ligado? Como assim? Ou seja, se ficar tipo, vamos colocar aqui um número, 3 horas no sol, vai pegar insolação. Fica Ou vai vermelho pra queimar, caramba. ou vai sofrer. É questão do albino, que a pessoa albina, ela tem Menos resistência no corpo. Sim, ela tem Tem mais uma, tendência ela tem a uma pegar quantidade, ela tem uma quantidade de melanina muito baixa. E tipo, pouco tempo exposto ao sol, a pessoa albina, ela já já sofre alguma coisa. É igual pessoa que tem heterocromia. Elas têm menos resistência? Tem menos defesa no corpo. Sério?
Nossa, que tristeza. Ah, não. Só porque eu queria ser, mano. Cara, mas eu vou falar um negócio pra vocês, mano, sobre essa questão da cor da pele mesmo. Tipo, isso ajudou bastante na Segunda Guerra Mundial, cara. Eu juro pra vocês. Por quê? Tudo relaciona. Porque o cara, tipo assim, eu imagino até a cena, tá ligado? Porque, como é Finlândia, o povo não sai muito de casa por causa do frio. Brancão. Por causa do frio e por causa do calor. Ou seja, o pessoal era tudo branco. Ou seja, o cara deitava na neve e sumia. Sim. Ainda com a roupa branca ainda. Nossa, o cara só pelado, Então, mano. Ah, depende, né, mano? Mas era Pelado muito sou branco, velho. Cara, e, tipo, eu acredito. Parece taco de frente, tá ligado? Eu acredito mais nessa questão geográfica do que na questão da cor da pele. Por quê? Porque na Finlândia, literalmente, eu, tipo, dei uma estudada sobre isso, porque envolveu a Segunda Guerra Mundial, então eu tive que estudar. Mas os finlandeses, mano, eu juro pra você, mano, tinha uma época que os caras se cobriam com neve pra dar tiro nos caras. Os caras se camuflavam de verdade no terreno. Mas os caras tinham resistência ao frio? Tinha, demais. Eles colocavam, tipo... Você tá vendo podcast aí? eles colocavam, tipo, 300 mantas, assim. Quando não tinha, colocavam um mesmo e ia. Dane-se, tá ligado? É pra proteger o país, então a gente vai do jeito que der. Tinha gente que nadava no frio lá, nadava nos lagos congelados. Obrigado. Por questão de resistência, né? Giovanni, já explicou por que a Alemanha não conseguiu Invadir dominar a Rússia? e Sim, invadir a Rússia? Já. expliquei. Certo. eu Cara, acho que também... Não, pode continuar. Mas eu vou dizer um negócio pra vocês, na questão naval agora. Os japoneses perderam porque eles são burros. Porque, eu juro pra você, eles tinham armamento necessário, só que não tinham estratégia necessária. Sim. Por quê? Eu vou falar agora... Atacando, né? Porque eu vou falar pra vocês agora sobre uma questão que vocês não sabiam. Eu sei exatamente o esquadrão e possivelmente os navios que atacaram Pearl Harbor. Sabe, né? Aquela ilha lá no Havaí e tudo mais. Enfim, a base naval dos alemães. Alemães não, dos estadunidenses. Ele era o estaleiro deles. Tá gravando? Acho que parou, não? Não. Dá uma olhada aí, mano. Não, tá gravando. Ah, bom. Ah tá, que susto, já tô tanto tempo falando. Ah, então já vai acabar, mano. Cara, é que tipo, o Pearl Harbor foi atacado por causa da Kido Butai. Quem que esse cara aí, mano? Tradução, a primeira divisão aeronaval do Japão. Que era o quê? 6 porta-aviões pra um ataque. 6 porta-aviões, cara. 6 ou 8 porta-aviões pra um ataque só. Então, tipo assim, esses porta-aviões é mais ou menos tipo assim, Oi? É teu, né, Giovanni? O quê? O garrafa. Então, tipo assim, porta-avião tô no meio da guerra naval, tá? Aí, tipo assim, eu não consigo atacar meu cara, tá ligado? Com meu navio. Vou usar um avião Sim, pra atacar ele. é mais fácil. Tipo isso. Mas também, né, Entendi. a gente tem que pensar nos contra e nos positivos. Ao mesmo tempo que você conseguia atacar com um avião, eles conseguiam se defender com o avião. Sim. Mas também eles tinham a defesa AA, que a tradução é antiaéreo, basicamente. Que eles tinham, né, os navios equipados com metralhadoras, com 150mm às vezes. Metralhadoras com milímetros, tá doidado, munição que não acabava, cara. Sim. E tipo, os caras vinham pra cima, eles derrubavam, matavam, tudo mais. Tinha situação que até avião dos Estados Unidos caía em cima de avião do Japão, da Alemanha. Por causa que, né, não tinha como, então virava o avião pra cima. Sim. Tecnicamente os kamikaze também. Mas eu tava junto nisso? Ah, não, mas eles, tecnicamente, como última opção, por causa, né, tipo, já que é pra salvar o meu país, eu vou jogar. Sim. Tá ligado? Porque eu tenho uma máquina que pode explodir. Mas não sou. Eu tenho uma máquina que cara, pode esses explodir. caras de kamikaze aí, mano. Como que os caras pensam assim, Joga só vou me avião, matar, não tá quer, ligado? tipo, Não faz. Não, tipo assim, não, mas ele, vamos Ou supor, você se matava, eu matava você. Não tinha mas como pular não, antes? Tipo, cara, mas eu acho que tinha, tipo, então, podia ser isso. Não, tinha. Mas, cara, eu acho que tinha Tô que falando ter, da tipo situação assim, quando não dá. Se você rejeitasse, você seria um desertor. não, mas eu acho que, tipo assim, quando você estiver sem munição, tá ligado? Sem coisa nenhuma, você só tá acabando até essa gasolina, tá ligado? Tipo assim, tem que se, eu acho que daí sim, você tem até direito, é a mas eu última acho que você tem que, opção. não, mas tem que sobreviver até o final, tá ligado? Porque eu acho que se matar, às vezes pode ser até um fraco, você tá sendo fraco pro seu país, porque eu acho que o certo era o quê? Você resistir ao máximo. Sim. Só que, tipo assim, quando Só você que eu visse vou que não ia, dizer- tipo, eu tô encurralado, vou me matar, tá bom. Só que eu vou dizer um Entendeu? negócio pra vocês. Que durante a Segunda Guerra Mundial, claramente, tivemos o sucesso dos kamikazes, né? O pessoal que se jogava. Aham. Só que
os kamikazes faziam parte de um grupo, realmente, um grupo suicida, que não se tipo, não era um grupo focado só na aviação. Ou seja, tinham tropas kamikaze, tinham submarinos kamikaze, tinham várias coisas. Submarino? Sim, era Como literalmente, eles faziam os caras entravam dentro de torpedo e guiavam o torpedo. Nem dentro? E se jogavam nos navios e tudo mais. Nossa, mas tinha espaço. Tá, o bagulho era o que, tipo assim, tamanho do que? É tipo assim, tem um, Não, porque- tem um submarino. Aham. Daí em cima do submarino tem 2 torpedos. Os 2 torpedos tem meio que um cockpit. Que guiavam, tipo, que nem um Ah, é um mini navio. submarizinho. É, Entendi. só que é um Suicida. torpedo, tá ligado? Aham. Os caras se jogavam em cima dos era navios. Tudo. Potente pra caralho. Tipo, Sei. é que é um dado muito, tipo, secreto isso do Japão. Então tem poucos relatos. Tem gente que fala que só um navio sofreu ataque disso. Tô louco. É sério. Vamos separar, mano. Pode parar, a gente acha que vai terminar aqui a segunda parte. Pra que acho que talvez amanhã a gente faça a terceira. Porque a coisa vai entrar na classe que também tá uma bosta. Não, pode ser hoje também. Caso alguém aí goste aí, é só pedir. Então, fala aí pra vocês, mano. Dá um follow aí, velho. Falou. Tá, você também, ó. Valeu. Falou.